boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Quinta-feira, a última vez que eu preguei, eu disse que a gente ia falar sobre José e Maria, que são dois personagens que os cristãos evangélicos não vivem falando muito. E tivemos uma exposição sobre a pessoa de José. Mas hoje é Maria, não é? Nós vimos que José era um homem de Deus. Eu fiz a pergunta, se Deus abrisse um concurso, Deus ia mandar seu filho à terra, encarnado, e Deus queria alguém para ser o pai desse menino. E Deus abrisse o concurso, e a pergunta é, você tem as qualificações para ser o pai desse menino? Infelizmente, alguns não têm as qualificações nem para ser o pai do seu próprio filho, né? Não podia ser qualquer um. José era um homem diferenciado. Vimos que, numa espécie de noivado, Maria aparece grávida, e José é um homem tão especial, valoroso, como todo homem deveria ser, né? Ele é tão especial que ele sabe das consequências. Se aquele assunto viesse à tona, Maria seria considerada adúltera e apedrejada. Então ele decide fugir da cidade secretamente. Pronto, ele prefere se sacrificar, mas ele não queria difamar Maria. O anjo do Senhor aparece e diz, não temas recebê-la como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tomou Maria como sua esposa, e essa história termina com uma outra característica muito marcante de José, que é o domínio próprio. Porque a Bíblia diz em Mateus que ele não a conheceu, eles não tiveram relações, não a conheceu sexualmente, até que nascesse o menino. É um homem valoroso. Mas hoje é Maria, mesmo concurso. Você teria as qualificações para ser a mãe desse menino? Não podia ser qualquer uma. A Maria que você conhece, eu estou falando agora da imagem mental que você tem de Maria, é uma imagem um pouco longe da realidade. A Maria que você conhece é aquela mulher alta, com uma roupa caríssima, elegante, o cabelo na chapinha, aparentando aí uns 30 e alguns. Essa é a Maria que você conhece. No contexto bíblico é uma jovem. Uma jovem, não é uma mulher quarentona, é uma jovem, provavelmente uma adolescente. As mulheres casavam-se muito cedo. Ela ainda é uma virgem, ela não teve contato com homem algum, e isso que significava ser virgem no passado. Uma mulher que não foi tocada. Tá difícil o nível hoje, né? Se fosse estabelecer os mesmos padrões, né? Mulher que não foi tocada por homem algum, que não teve contato com homem algum, o padrão de hoje se resume à virgindade do ímen, de uma membrana. Os casais, e talvez nem mais, dependendo do contexto moral de cada pessoa. Mas pense numa jovem do interior que trabalha muito. As mulheres trabalhavam muito em casa. Ela talvez não pareça com aquela Maria que os artistas pintaram. Veja como Maria é uma mulher diferente. A última informação que nós temos sobre Maria está em Atos capítulo 1, versículo 4. E diz que ela estava numa reunião
de oração. Estava Maria com as mulheres, com os discípulos. Última informação, é Maria numa reunião de oração. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, mesma coisa que de noiva, sem que tivessem coabitados, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No versículo 23, versículo 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio da profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos para Lucas capítulo 2. Desculpa, é Lucas capítulo 1, tá? Agora vamos ver o contato de Maria com o anjo. No sexto mês, Lucas 1, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidadezinha da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A propósito, o nome Maria em hebraico não é Maria. Maria é como esse nome chegou na nossa língua. O nome de Maria em hebraico é a coisa mais próxima de Miriam. As palavras fazem uma viagem longa e às vezes chegam meio esquisitas nas outras línguas. As Isabéis desse mundo talvez nem saibam que a Isabel da Bíblia, que chamamos de Isabel, não é Isabel, é Elizabeth. Isso é uma confusão profunda. Mas para nós é Maria. E pronto, Maria, Mariam, Miriam, Maria. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, porque não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, já sendo este o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, a primeira marca
que nós conhecemos de Maria, em uma das suas falas, uma das primeiras marcas, é que ela é uma mulher serva. Eis aqui a serva do Senhor. Você sabe que um dos nossos 8 pilares, um dos nossos 8 fundamentos, é que tenham coração de servo. É importante que, de vez em quando, nós chequemos a nossa vida a partir desse ponto. Eu estou perdendo o coração de servo. Estou perdendo. Eu estou deixando de ser servo. Eu não me identifico mais com Jesus nesse quesito. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se nós queremos nos identificar com Jesus Cristo, nós precisamos recuperar o coração de servo, e mais especificamente, recuperar o coração de servo na obra do Senhor. Até que ponto você está envolvido na obra? Quando eu falo envolvido na obra, não falo dessas pessoas igrejistas que estão de manhã, de tarde, de noite na igreja, a ponto de sacrificarem filhos a esposos, esposas, porque não têm noção da devida divisão das coisas. Mas eu falo de haver um envolvimento significativo. Todo envolvimento é importante. Nós somos um corpo, e as partes do corpo são servas. Se uma delas para, todo o corpo tem problemas. Por isso que Paulo diz, de maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Jesus Cristo disse que no reino de Deus, aquele que é maior não é aquele que é servido. Nós somos loucos para ser servidos. Você vai numa festa, qual é o número maior? É dos que são servidos ou dos que estão servindo? Não é? O número bem maior é dos que estão sendo servidos. E dentro desse número dos que estão sendo servidos, ainda há o dos que estão sendo servidos e reclamando. Que coisa, né? Mas os servos sempre serão poucos. Lembre do que Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja este o que vos sirva. No reino de Deus a lógica sempre é o contrário. No mundo o maior é o que é servido. No reino de Deus o maior é aquele que serve. Pedro não entendia essa lógica quando Jesus quis lavar os pés dele e os pés dos apóstolos. Aquilo era um serviço, uma hospitalidade para alguém que viajou, estava cansado, com os pés sujos, pés surrados. Então, ter os pés lavados com uma água refrescante era um sinal de hospitalidade, era um serviço especial prestado. Pedro teve uma resistência de entender que Jesus Cristo, o Rei do Universo, se baixava a isso. Às vezes a gente pensa que o serviço nos rebaixa, mas o que nos eleva é o serviço. Aquele que quiser ser o maior, seja este o que vos sirva. Uma outra informação que, se alguém puder me trazer uma aguinha, por favor. Uma outra informação que temos a respeito de Maria, tem relação com a sua vida sexual. O que nós sabemos sobre a vida sexual de Maria? O que nós sabemos? Me responda. Ela é virgem. Não é o tempo de ter uma vida sexual. Por que Deus resolve deixar essa informação, obrigado, cravada na sua palavra? Não teria problema nenhum no plano de Deus se fosse uma viúva. Não teria, porque Deus não tem problema necessariamente com a película.
Deus vai usar uma mulher que vai gerar um filho dentro do seu ventre. Mas a profecia dizia que ela tinha que ser virgem. E o texto nos dá essa informação. O nome da virgem era Maria. Deus imprime isso na sua palavra, porque os conceitos sexuais são importantes para Deus. Para o mundo não valem nada. Se você é virgem, e daí? Se você trai marido, ninguém tem nada a ver com isso. Se você é pai de famílias, ninguém tem nada a ver com isso, não é? Se você quer casar com um homem, e daí? Se você é mulher, quer casar com uma mulher, ninguém tem nada a ver com isso. Em breve, se você é pedófilo, você é só um ser incompreendido. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Você foi pego abusando de uma criança. Você precisa de ajuda. Você precisa ser internado, porque você é um ser incompreendido. A sociedade não entende seus desejos diferenciados. E um pouco mais para frente, quem sabe, se você até quiser casar com um animal, vai ser um direito seu. Estamos na época dos direitos. Essas coisas que eu estou falando não estão longe de acontecer. A gente se assusta porque não aconteceu ainda. Mas quando acontece, e é debatido na televisão, e livros são escritos por intelectuais de plantão, e é debatido e redebatido, com o tempo fica banal. É assim que acontece, com o tempo, depois de uns 10 debates, isso é normal, isso existe. Eu selecionei uma passagem para que você entenda que Deus se importa com sua vida sexual. O sexo é bom. Só Deus poderia ter inventado um negócio desse. O sexo é bom. Na verdade, sexo não é bom. O sexo é muito bom. E o plano de Deus é que um casal desfrute sua vida sexual intensamente. Há textos que deixam isso bem claro, como por exemplo Provérbios 5, né? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, sacia em ti em todo tempo os seus seios, gazela de amores. Aí o texto vai crescendo, né? Há um livro inteiro na Bíblia sobre sexo para o casal, que é o livro de Cantares. Um livro inteiro mostrando a intimidade de um casal e como o casal deve se estimular na intimidade e preservar por isso. A palavra de Deus diz que o casal, em 1 Coríntios 7, o casal não deve se privar um do outro, a não ser num caso muito especial, de uma consagração muito específica, e que teria que ser com consentimento mútuo, os dois concordando, e que fosse por pouquíssimo tempo, para que Satanás não tente essas pessoas pela incontinência, pela falta de domínio. Porém, essas coisas são reservadas para o casamento. Por alguma razão, pecados sexuais têm preços altos. Vá olhar na Bíblia. Quando as pessoas caem em pecado sexual, estremece o cenário. Coisas horríveis acontecem, às vezes nos dias do indivíduo e às vezes na próxima geração. Por alguma razão, que só Deus sabe tudo que está envolvido, talvez por causa da santidade do sexo, que tem a ver com vida, pecados sexuais têm um preço diferenciado. Pecado é pecado, mas pecados sexuais deixam rastros. Pecados sexuais têm o poder de destruir uma família. Da noite para o dia, pá. Do nada, pá. 25 anos de casamento, família estabelecida, família de churrasco, família com alegrias, de repente, BUM! Você entende o peso dos pecados sexuais? Pecados sexuais têm seu preço.
Eu não estou falando, isso não tem nada a ver com salvação eterna. Eu estou dizendo que nesta vida é assim que as coisas funcionam. Por isso, cuide da sua vida sexual. Cuidado. Cuidado. Eles sempre têm preços e deixam rastros bem maiores. A passagem que eu quero ler, para que você entenda o projeto de Deus para a sua vida sexual, é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante. Abra comigo, 1 Tessalonicenses 4. Diz assim, olha como não podia ser mais claro, tão claro quanto água. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Prostituição aqui nesse contexto tem a ver com impureza sexual, com sexo feito de forma errada, no tempo errado. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Podia parar por aí, não é? É projeto de Deus que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mas continua. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Presta atenção. Paulo diz, olha, esse assunto aqui de conservar o corpo puro sexualmente nos dias da sua mocidade e pensando também em sexo extraconjugal, não só pré-conjugal, mas extraconjugal. Paulo disse, nessa matéria ninguém defraude nem ofenda, não defraude o seu irmão. O que é defraudar? Defraudar é provocar no outro desejos que você não devia provocar. Provocar desejos que você não pode satisfazer. Estamos na época da defraudação. O nome popular é sensualidade. Se você vê uma pessoa, outro dia, num Oscar em Hollywood, uma moça foi de um biquíni pequeno, o Oscar, e uma roupa, parecia uma rede de pesca, esse biquíni e um sutiã. Ela foi para o Oscar, para uma festa de gala. E o que a mídia estava dizendo sobre ela? Ela é ousada. Percebe a leveza das palavras para coisas sérias? Ela foi com traje ousado. Ela não foi ousada. Ela foi vulgar, provocativa, indecente. Aquele não era ambiente para isso. E ainda mais sendo filmado para o mundo inteiro. Não, ela é ousada. Ela foi com um traje ousado. Nos namoros, as pessoas se defraudam muito, às vezes, não é? Parece que é assim, se a gente conseguiu manter a virgindade, então não importa o quanto a gente se defraudou. Cuidado com isso. Cuidado. O livro de Provérbios pergunta, poderá alguém tocar fogo no seio sem queimar as vestes? A resposta é não. E a lição é, não brinque com fogo. Nos namoros modernos, os joguinhos proibidos aumentaram. Não é que na época da sua avó não tinha. Eles eram safadinhos também. Eles eram, né? Mas é que hoje está... Eu me lembro de um pastor que eu conheci, assembleiano. Ele deve ter tido alguma coisa perto de um infarto. Pastor assembleiano, do interior do Nordeste.
foi conversar com um casal que ele achou que estava tendo vida pré-marital, né? Vida marital sem ser marido e mulher. Um casal jovem, e o rapaz tinha umas lideranças na igreja. E o que eu vou falar é de mais de 25 anos atrás. O pastor sentou, conversou e ouviu daquele jovem líder. Não, pastor, não se preocupe, foi só sexo oral. Eu estou falando de 25 anos atrás. Os joguinhos proibidos aumentaram. Cuidado. A Bíblia diz, não defraude o seu irmão. Você não pode satisfazer esse desejo, não provoca. Mulheres têm uma grande responsabilidade nisso. A mulher, quando quer vestir para defraudar, para provocar, ela sabe. Aquela mulher lá que foi no Oscar, daquele jeito que chamaram de ousada, ela não é uma lesa, ela sabe o que ela está fazendo. Ela quis provocar desejos, mas você não precisa ser como ela para defraudar. Tem certas roupas, certas posturas. Às vezes você defrauda com um olhar. Tem gente que tem um olhar pornô, né? Se olhar dentro dos olhos, tem uma televisão pornô ali dentro daquele olhar. Aquele olhar safado, não é? Bem safado. O olhar diz tudo. A pessoa está olhando e está passando uma mensagem. Nem precisou ter roupas indecentes. Às vezes são roupas comportadas, mas que olhar, hein? Que olhar defraudador. A Bíblia diz, nessa matéria, ninguém defraude o seu irmão. Aí você pensa assim, mas eu gosto de defraudar. Eu gosto de dar umas defraudadinhas. Eu sou assim. Pois você tem uma palavra muito dura, você, seu defraudador, né? Você que provoca moças sem querer ter compromisso com elas. Preste bem atenção. Versículo 6. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Opa, defraudador. Espera aí, tem um vingador aqui, tenha calma. Tem alguém que pode requerer vingança. Tem alguém que pode querer corrigir você, e não é o pai da moça, é Deus. Antigamente os pais matavam, né? Ou obrigavam a casar ou matavam. Hoje os pais estão cansando, eles não estão mais a fim de matar ninguém que defraudou sua filha. Acabou essa fase. Eu me lembro de um conhecido que tirou a virgindade de uma moça, de uma namorada. Ela contou para o pai. Esse rapaz trabalhava na Caixa Econômica Federal. Então o pai dela chegou lá com um revólver e pegou a fila do guichê, onde esse bancário trabalhava. Esperou, normalmente, como um cliente do banco. E quando chegou na vez dele, o rapaz olhou para ele, o pai da minha namorada, e perguntou, pois não, é cheque? Não, vim querer saber que hora você vai passar lá para a gente ajeitar os papéis, né? Era assim antigamente. Você vai querer casar com ela ou comigo? Você decide. E passe. Né? Era assim. Os pais hoje não estão mais afim disso. Eles não querem mais matar ninguém. O mundo está tão doido que é só mais um caso, não vai ser a primeira, não vai ser a última. Esse é o mundo em que vivemos. Eu não estou dizendo que tem que matar ninguém, nem estou dizendo que se alguém perdeu a virgindade, o mundo acabou. Estou dizendo que há questões que Deus leva a sério, e uma dessas questões é a questão sexual. O plano de Deus é a sua santificação, e não há como viver uma vida santa com uma vida sexual devassa. As duas coisas não combinam. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, e quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito.
Não importa o que o politicamente correto diz, o que a revolução sexual diz, o que as novelas dizem, os valores de Deus são eternos. Deus valoriza sua vida sexual. Volte para Lucas 2, porque eu tenho uma outra marca de Maria, aliás, várias, porque nós vimos que ela era uma pessoa que cuidava da sua vida sexual, vimos que ela era uma serva, mas de repente nós encontramos em Lucas capítulo 2, o Cântico de Maria. Lindo, gente. Eu vou até ensinar vocês a cantarem um pouquinho hoje. Lucas 1, 46. Lucas 2, 19 é outra coisa que eu digo daqui a pouco. Lucas 1, 46. O Cântico de Maria. Maria fez uma poesia. O anjo foi embora, ela ficou tão marcada por aquela presença e pela missão que o anjo lhe deu, que ela fez uma poesia. A história de Israel é marcada por essas poesias, chamadas de cânticos. Acontece uma coisa interessante, alguém vai lá e faz um. Tem o cântico de Ana, mãe de Samuel. Esses cânticos são tão importantes que tem um que vai ser cantado no céu. Sabia disso? Tem um que vai ser cantado no céu pelos remidos. Alguém sabe qual é esse? Não? Qual é o cântico que vai ser cantado no céu? O cântico de Moisés. Aquele lá, o cântico de Moisés, relatado em Deuteronômio. Foi cantado, inclusive parece que os 144 mil cantam o cântico de Moisés. Nesse cântico de Maria, nós temos Maria como uma pessoa de louvor. Louvor é um mandamento para as nossas vidas. Ela louva ao Senhor. Diz coisas bonitas sobre Deus. Ela reconhece a grandeza de Deus, elogia a Deus. Maria também, nesse cântico, reconhece o cuidado e a providência de Deus, como Deus cuida de Israel. Maria fala da esperança messiânica nas entrelinhas. Maria fala de temas de guerra, ela estava antenada com os grandes temas de Israel. Simples assim essa menina, né? Essa menina jovem do interior, virgem, noiva, virgem, serva de Deus. Mas quando começa a falar e escrever o seu cântico, você nota que ela é uma pessoa diferenciada. Eu diria que Maria, num certo sentido, tem uma característica que eu encontrei só em duas mulheres que eu conheci. Há outras, mas as que eu conheci foram apenas duas. Ele vai já dizer assim, a mãe dele é a esposa dele. Não, esquece isso. Maria é uma mulher teóloga. Pensa teologicamente. Uau! Eu só conheci duas. Maria tem uma concepção teológica, uma teologia da história em sua mente. Usou Lucas, um médico, historiador. Usou Paulo, um intelectual. E usa essa menina Maria, que de repente derrama esse texto de maneira incrível, chamado o Cântico de Maria. Eu falei que eu ia ensinar o Cântico de Maria. Não é bem o Cântico de Maria, é uma versão. Me arranja aqui o violão aqui. James, me arranja aqui o... Vamos fazer um som aqui. Eu vou ensinar uma musiquinha para a gente encerrar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem demonstrado amor.
Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém. Graças a Deus.